é que o Palmeiras marcou uma reunião com o Zenit para contratar ou para tentar contratar o Claudinho, isso mesmo, meia ex-Bragantino. A matéria foi escrita pelo nosso Marcel Rauen e é uma informação do Gol.com, de que o meia de 25 anos, que defende o Zenit, destaque dessa última temporada do time russo, teria vontade de jogar no Verdão. Por isso, o Palmeiras, ficando sabendo disso, já alinhou uma reunião nessa semana com os representantes do jogador e com os representantes do time russo. A conversa seria para poder definir os termos de uma possível transferência, especialmente valores e os moldes do acordo, né? Venda, empréstimo e tudo mais. Segundo as informações do Gol, o Zenit pretende tentar reaver os valores que investiu inicialmente para tirar ele do Bragantino, em 2021, né? Pagou coisa. Então deve pedir assim mais ou menos 15 ou 17 milhões de euros se o Palmeiras for pagar, né, a bagatela toda. O que faz pensar que o Palmeiras pode também tentar envolver jogadores na troca, tentar um outro modo de negociação, um empréstimo com valor de passe fixado, mas o que o Palmeiras teria como um dos principais argumentos para essa negociação seria não só a vontade do Claudinho jogar no Palmeiras, isso segundo o Gol.com, mas também porque ele não quer mais ficar no Zenit, já que o Zenit vai ficar fora das competições europeias por algum tempinho, né, por conta das sanções da UEFA, devido, né, a toda a questão da Rússia e da Ucrânia. Essa é uma negociação que a gente não estava vendo acontecendo, não sei se você já sabia mais ou menos de bastidores, Luiz, mas eu acho que foge do padrão do que o Palmeiras tem feito de negociação nesses tempos, mas não deixa de ser um bom nome, né? Sim, eu até me surpreendi, né, pelo interesse no Claudinho, mas se a gente for pesquisar esse mercado russo, né, dos atletas brasileiros que estão lá, e não ter um calendário pesa muito, né? Pesa muito para um jogador que, queira ou não queira, vai ter uma renovação na seleção brasileira, né? E esses O cara fez jogadores parte da também, seleção olímpica. esses jogadores miram uma seleção brasileira e principalmente com um novo treinador, uma nova formação, está perto do Brasil, está perto e pelo menos está jogando, né? É importante. O Claudinho é um grande nome, porque eu acho que perde o Gustavo Scarpa, né? O Palmeiras, né? E é um jogador que vem para ser titular, né? No Palmeiras, se concretizar. Mas pelo que eu vi de comentários também, não sei o tanto que é verdadeiro, né? Esse interesse do Palmeiras pelo Claudinho, né? Pelo que eu dei uma olhada em outras notícias, parece que uns desmentem, outros. Mas quando tem algum burburinho é que tem alguma coisinha, sabe? No futebol. Então, Exatamente. se o presidente amanhã do Palmeiras falar não temos interesse no Claudinho, a semana que vem o Claudinho está contratado. Então dirigente de futebol é assim. É uma grande contratação, mas eu acredito que Palmeiras seria viável primeiro, ao invés de estabelecer uma compra, tentar trazer o jogador por empréstimo, né? Para ver se o jogador se adapta, né? À equipe do Palmeiras e aí um passe estipulado, grande contratação. Se trouxer. Como você falou, né? Inclusive o Fábio Aleixo, o Flávio Souza trouxe essa informação para a gente, um jornalista especializado no futebol russo, ele descartou a ida do Claudinho para o Palmeiras, ao mesmo tempo o Facincani, jornalista da Placar, né, que colabora com a gente em alguns conteúdos, né, falou que o Palmeiras, de fato, existe essa negociação, existe esse interesse, só que o Palmeiras falou que justamente, ele falou que o Palmeiras dificilmente pagaria esse valor, né, de 15, 17 milhões de euros. Então, acho que é mais se rolar essa negociação de empréstimo ou para cessão de alguns jogadores, né? Mas eu acho que assim, foi na semana passada, Luiz, eu estava com o Gabriel, nosso editor de vídeo, a gente fez uma live em que a gente estava convocando a seleção para 2023, fazendo um exercício só lúdico, assim, uma brincadeirinha, para convocar a seleção para 2023, a primeira convocação. E a nossa maior dificuldade de identificar nomes mais consagrados ou nomes mais afirmados na seleção entre os jogadores brasileiros no meio de campo, esse meio armador, esse meio atacante armador, não um ponta, nem um volante, um cara mais armador, mais meia. E o Claudinho é um dos poucos nomes que você dá para citar com qualquer mais perto de uma unanimidade, assim, né? Só assim, não, pô, esse cara é um bom jogador, pelo menos vale uma chance
nesse próximo ciclo, tanto que eu ressalto, né, que ele fez parte da seleção olímpica, porque entre os jogadores da geração dele, era um dos caras que estava mais chamando a atenção, e de fato foi muito bem aqui no futebol brasileiro. Sim, sim. O Claudinho, a gente tem que ver que Claudinho que é repatriado, né? Se é o Claudinho que jogou no Bragantino, ou é o Claudinho que está lá no Zenit, porque a gente tem que ver as condições desse atleta, né? Se ele tá, como que ele está jogando, como que ele está em a forma física. É muito difícil uma aposta de 17 milhões de euros e a gente saber como que está o atleta, né? Então, para mim também, o Claudinho é um nome certo se jogar numa seleção brasileira, dependendo como o jogador tiver, né? É um nome que com certeza vale o teste, né? Mas eu acho que, em termos disso, o Zenit é uma grife que dá um pouco mais de confiança. Só você ver o Yuri Alberto, como chegou no Brasil. Você tem outros jogadores em alto nível, né? Brasileiros, o Malcom, o próprio Claudinho, tem o Wendel. Eu acho que sendo o futebol russo, mas principalmente sendo o Zenit, eu acho que dá para confiar um pouquinho mais, pelo menos nisso que você falou, mas de qualquer jeito, né, um investimento muito alto e até foge um pouco dos padrões de investimento que o Palmeiras tem feito. Seria talvez a contratação mais cara do Palmeiras, se fosse pagar esses 17 milhões de euros, que é 95 milhões de reais, é muito caro. E ele está com 25 anos, né? O valor de revenda dele a partir de agora só cai, né? Exatamente. Ele ainda vai conseguir o seu auge esportivo, né? Chegando com 28, 29, 30, por aí. Mas mercadologicamente, resumindo, né, Luiz? Termos futebolísticos, esportivos e atléticos, é uma boa contratação. Se de fato, né, for para frente, se for verdade o quanto que está próximo ou não. Mas em termos de negócio, parece bem fora da realidade do Palmeiras, né? Por um jogador de 25 anos, a gente pode fazer uma coisinha aqui rapidinho. O Claudinho, com 25 anos, é a mesma coisa a gente comprar um carro zero. Já perdeu o valor. A gente vai vai perder o valor, porque não tem... Não vai valorizar. Não vai valorizar. Não vai valorizar. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!